Eleições 2022. Em agosto de 2021 eu fiz uma live com esse tema e quem aplicou o que eu mostrei naquela live já ganhou dinheiro até hoje. Você já preparou seus investimentos para as eleições? Não, Vinícius, não precisa porque meu foco no longo prazo. O meu também é. Agora, eu não fico igual um cone olhando as coisas desvalorizando e eu não estar ganhando dinheiro naquele momento. O que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, se você assistir até o final, basicamente é um padrão encontrado em todos os anos eleitorais desde 2002. Eu vou te mostrar um passo a passo, um framework, um processo, que se você implementar, basicamente, se você tivesse implementado, melhor dizendo, em 2002, quando as ações caíram no ano, em 2006, quando as ações subiram no ano, em 2010, quando as ações ficaram lateralizadas, empacadas, nesses 3 períodos diferentes você teria ganhado dinheiro, só executando esse processo. Isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Eleições 2022, como ganhar dinheiro num período tão turbulento e nesse, ainda mais, né? Porque essa eleição, assim, extremamente polarizada. Talvez a mais polarizada da história do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Episódio número 101. Há 101 semanas eu divulgo um vídeo desse quadro, onde eu mostro um atalho, um obstáculo, uma oportunidade, uma armadilha que você, uma pessoa que quer se transformar em investidor e uma investidora sempre em alta, precisa saber. O que é isso, investidor e investidora sempre em alta? Uma pessoa comum que consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, tanto em momentos de crescimento da economia quanto em momentos de crise. E é óbvio que eu não estou falando sobre day trade, especulação de curto prazo, essa loucura que não faz sentido nenhum. É um método focado para pessoas maduras, validado e comprovado no longo prazo, tá bom? Meu nome é Vinícius Marinho, sou especialista em investimentos e, relembrando, o tema do episódio de hoje é Eleições 2022, como ganhar dinheiro nesse ano tão turbulento. Basicamente, eu vou te mostrar um padrão que a gente encontra em todas as corridas presidenciais, em todos os anos eleitorais desde 2002. E você vai identificar isso como água. Você vai ver como transformar esse padrão de uma armadilha para uma grande oportunidade. Quem aplicou o que eu falei lá em agosto já está ganhando dinheiro. Você ainda dá tempo. Você pode ver que nos últimos dias aumentou a temperatura da Bolsa de Valores. A gente está vendo muito mais oscilação. Isso é só o começo do que vem pela frente a partir de agora. Isso vai ser intensificado. Então o que acontece? Vamos lá. Antes de eu entrar especificamente, já estava começando, mas antes de eu começar, eu só quero fazer um disclaimer inicial, tá? Uma explicação inicial para os partidaristas de plantão. Está 100% proibido qualquer tipo de comentário, vai ser moderado, a minha equipe vai excluir qualquer tipo de comentário de um lado, da esquerda, direita, do candidato do sul, sudeste, noroeste, qualquer ideologia. Isso aqui não é política partidária, isso aqui eu estou te mostrando investimentos. Tudo que for atrelado a uma bandeirinha vai ser excluído. Então, seja uma pessoa harmoniosa, seja uma pessoa com boa convivência, seja uma pessoa como a gente era, o ser humano, o brasileiro era 8 anos atrás, que 2 pessoas com ideologias políticas diferentes conseguiam conversar. Hoje as pessoas só batem boca, não tem civilidade nenhuma. Então aqui está 100% proibido qualquer tipo de política partidária. Então não me venha com Bolsonaro, com Lula, com não sei quem, qualquer candidato. Não está liberado para isso, certo? Regra feita, sem discussão, vamos agora para o conteúdo da live. A melhor palavra para definir eleições é volatilidade. Nenhuma palavra é melhor para isso. Vinícius, o que é volatilidade? Vamos lá. Volatilidade nada mais é do que oscilação dos preços. Então, algo volátil, por exemplo, um investimento volátil é aquele que oscila muito. Ora está subindo, ora está caindo. Quando a volatilidade aumenta essa instabilidade nos preços dos investimentos como um todo. E por que tem muita volatilidade em momentos de corrida eleitoral? Basicamente porque, vamos pensar como a maioria das pessoas investem. Vamos pensar o que faz a maioria das pessoas perderem dinheiro investindo na bolsa. E quando eu digo maioria, 95% das pessoas perderem dinheiro na bolsa. Elas fazem o quê? Eles ficam buscando encontrar o valor justo de cada investimento. Eu quero saber qual é o preço justo dessa ação. Eu quero saber o preço justo desse fundo imobiliário. Eu quero saber qual é o preço justo para o dólar. Eu quero saber o preço justo nesse momento para tudo que é ativo, para tudo que é investimento. Só que as variáveis econômicas mudam todo dia. Por isso que o nome delas são variáveis. Se elas fossem invariáveis, os nomes seriam invariáveis econômicos. Elas são variáveis econômicas. Mudam todo dia. Vem um dado novo de inflação, de taxa de juros. E tudo isso influencia no preço justo de cada investimento. Além disso, já começou
a rolar praticamente toda semana pesquisa de intenção de voto, feito pelo Poder 360, pelo BTG, pela XP, por não sei quem, fulano, beltrano, Datafolha, etc e tal. Ao sabor da pesquisa eleitoral, os investidores estipulam, bom, quem está na frente é o candidato tal, ou tal candidato está ganhando ou perdendo espaço. Então, pode ser que esse investimento que seria bom, pode ser que aquele governante ou possível governante que adotaria medidas favoráveis a um setor lá onde atua uma certa empresa, bom, talvez esse governante, essa pessoa aqui não seja mais o governante, porque ela está perdendo espaço para o outro candidato e assim por diante. Então, os investimentos eles variam ao sabor do quê? Das variáveis. E as variáveis nos momentos de corrida eleitoral são intensificadas, porque além das variáveis econômicas, inflação, taxa de juros, cotação do dólar, etc. e tal, a gente tem as variáveis do futuro da política do país, porque a política influencia na economia. Quem disser que não, basicamente, ou não tem memória ou não está batendo muito bem na cabeça. Mas a política influencia muito a economia, certo? Então, acrescenta variáveis no processo. Como a maioria das pessoas ficam buscando o valor justo para cada investimento, o que acontece? As pessoas ficam mudando de opinião muito mais vezes. Por que mudam? Porque as variáveis mudam com uma frequência muito maior e são muito mais variáveis. Certo? E aí, nesse momento, você pode estar pensando o seguinte, bom, mas então, será que não é esse o caminho? Se todo mundo faz isso, por que eu não devo fazer? Será que não é só ficar acompanhando as pesquisas presidenciais, as pesquisas de intenção de voto? E é óbvio que não. Se você tem 3 neurônios funcionando, pega os outros bilhões, desativa. Deixa só 3 em funcionamento. Se você deixa 3 neurônios em funcionamento, você vai ver que pesquisa de intenção de voto não diz porcaria nenhuma. Vamos pensar aqui em 2018. Bolsonaro fazia live no Facebook e era inelegível no início do ano. Não sei se aparecia na TV, porque eu não olho TV faz muitos anos. Mas ele era inelegível. Inelegível no sentido de não ia ganhar. E acabou ganhando. Se a gente pensar em 2016, Hillary Clinton ia ganhar a eleição. Em 2016. Veio o Trump e ganhou. Na última eleição nos Estados Unidos, um ano antes, todo mundo acreditava que o Trump ia se reeleger. E aí aconteceu que o Biden se elegeu. Vamos pensar em 2014. Aécio Neves estava na frente da ex-presidente Dilma. E aí, o que deu? Ex-presidente Dilma ganhou a eleição. Entenda que se você ficar sempre atrás da pesquisa eleitoral, você vai estar sempre refém da sua própria sorte. Você vai ter que ficar dedicando tempo demais à toa para tentar discernir o que é mais provável acontecer. E você vai errar várias vezes. Na verdade, você vai ter 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. E você vai estar dedicando tempo demais. Se você dedicar tempo demais para investir, você está fazendo um trabalho burro. Desculpa te falar isso, mas é verdade. E talvez você precise de frases impactantes para cair a ficha. Porque investir é o processo em que você faz o seu dinheiro trabalhar por você. Se você dedica muito tempo para investir, isso virou um trabalho. Um outro trabalho. Não é investimento. Entende? E tem mais. Pensa na pesquisa de intenção de voto. A gente quer descobrir qual vai ser a decisão de 100 milhões de brasileiros fazendo pesquisa com 2.000 pessoas. Qual é a significância estatística? Eu não estou dizendo a significância estatística da ciência. Aqui ela diz que isso aqui tem significância. Eu estou falando para você. Pensa com seus 3 neurônios. Eu pedi para você desativar os bilhões. Fica com 3. Você acha que pegando a opinião de 2.000 pessoas, você vai ter a visão de 100 milhões de pessoas? É óbvio que não. Isso é totalmente manipulável. A depender de quem for fazer a pesquisa, pode ocorrer, tem muita denúncia de manipulação. Enfim, não estou acusando aqui, mas pode ter. Então, confiar nisso, no que é pluma, no que é variável, no que muda a todo momento, é a pior coisa que você pode fazer. E a partir de agora, a gente vai separar 2 grandes grupos de pessoas, tá? Basicamente, para os investidores comuns e, basicamente, a gente separa dos investidores sempre em alta. Qual a diferença dos investidores comuns dos investidores sempre em alta? Entre os investidores comuns e os investidores sempre em alta, para ser mais impecável aqui com o português. Para os investidores comuns, volatilidade é risco. Oscilou demais, opa, esse negócio aqui está variando muito, isso aqui não é para mim, isso aqui eu vou perder dinheiro, isso aqui é jogo de carta marcada, bem me falaram que bolsa é aposta, isso aqui é cassino, isso aqui... E aí começa aquele falatório todo que, na verdade, a pessoa que não tem o conhecimento suficiente ainda para investir, ela quer meter os pés pelas mãos, quer investir de qualquer jeito e vai acabar perdendo dinheiro. Para a maioria das pessoas, volatilidade é risco.
E muitas pessoas vão pensar, será que não é melhor eu esperar e investir na bolsa em 2023, depois que o cenário já estiver definido, depois que a incerteza já estiver menor? Será que eu não devo fazer isso? Eu tenho um recado para te dizer, é óbvio que não. Por quê? Em um momento muito semelhante da nossa história, que a gente está passando agora, um momento muito semelhante ao que a gente está passando agora, é lá nos idos de 2002, certo? 2002, 2003. Lá em 2002, 2003, existia um grande temor, um grande medo do que poderia acontecer com a política e a economia a partir daquele momento. E, basicamente, se a gente olhar o desempenho somente das ações de 2002, mais ou menos desse período aqui, de 2002 até hoje, o que a gente percebe? Uma valorização de mais de 1000% nas ações. Sendo que, no meio desse caminho, o que a gente viu aqui? As ações caindo 58%, a gente viu as ações caindo 46%, a gente viu as ações caindo 47%. Então, se você implementasse o que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, você conseguiria lucrar muito mais do que esses 1.100% aqui. Então, entenda uma coisa, mesmo que a incerteza ela pareça muito grande, você precisa entender uma coisa. É muito mais caro ficar de fora. É muito mais caro deixar de ter esses ganhos. Porque a incerteza vai estar sempre no nível alto. Eleição tem a cada 4 anos. Poxa, vou esperar a eleição. Aí em 2023, vou esperar para ver as primeiras medidas da equipe do presidente. Aí você espera para 2024. 2024 tem racionamento de energia. Não, vou esperar para ver essa questão energética. Aí 2025 tem uma reforma tributária. E aí eu não, vou esperar ver essa reforma tributária. Para de esperar, você está procrastinando. Há quantos anos você já está procrastinando? Então você vai só repetir esse padrão. Entenda, 1.100%, como eu te mostrei aqui, é legal em 20 anos. É muito mais que o dobro que você vê na poupança na maioria dos períodos de tempo. Mas pode ser muito melhor se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui. Separamos o primeiro grupo, investidores comuns. Investidores sempre em alta. Volatilidade é sinal de oportunidade. Oportunidade. E agora é uma oportunidade ainda maior. Quem está escutando o que eu estou falando desde o início do ano, quem olhou para o dólar a 4,60, 4,70, já está sorrindo nos últimos dias. Por quê? É um cenário abissal de oportunidade que a gente está enfrentando agora. Eu nunca imaginei que, algum momento da minha vida, eu fosse dizer, esse é um momento especial. Mas eu, honestamente, acredito que esse 2022 é um ano especial. Eu sempre falei antes disso que não existe ano especial. E realmente, oportunidade na Bolsa tem todos os momentos, todos os anos, todos os meses. Para quem sabe lucrar nas ações da Bolsa. Porque a gente investe em investimentos que, quando um está subindo, o outro está caindo e vice-versa. Então, a gente sempre tem oportunidade. Justamente o que está caindo e a gente sabe analisar, tem valor, tem fundamento. Agora, em 2022, a gente vê investimentos em queda e os investimentos que estão em alta continuam baratos. Além disso, a gente tem vários riscos para a nossa economia local aqui no Brasil. A gente tem vários riscos para a economia global. Há pouco tempo eu fiz uma live sobre uma possível crise mundial. Mostrei o cenário, mostrei a questão de taxa de juros, mostrei a questão da inflação no mundo inteiro. Agora a gente está tendo intensificação, China em lockdown. O porto de Xangai, com vários, aumentando cada vez mais o número de navios esperando para conseguir pegar os produtos para distribuir ao redor do mundo. O custo do frete certamente vai subir. A inflação talvez suba mais ainda, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. Por quê? Por conta do custo do frete. Aumentou o frete, aumenta o preço dos produtos. Basicamente, aumenta a inflação, aumenta mais a taxa de juros, aumenta mais a taxa de juros, freia ainda mais a economia. Então isso pode ser muito mais intensificado. E por que eu digo que é uma oportunidade? Porque para o investidor sempre em alta, todo o cenário da oportunidade, seja de alta para as ações, seja de queda para as ações. Por quê? Porque a gente não investe só em ações. Aqui está a grande charada. Para você entender isso de uma forma prática, dinâmica, e não simplesmente eu te falando alguma coisa, eu vou te mostrar o que aconteceu em cada ano de corrida presidencial, de 2002 até hoje. Para que você entenda exatamente o que aconteceu naquele ano, o que se valorizou, o que desvalorizou, e eu te mostro esse padrão da volatilidade. Primeiro ano,
Aqui está, ó, primeiro ano de corrida eleitoral que a gente vai olhar, tá? 2002. O que aconteceu aqui durante o ano de 2002? Basicamente, você está vendo nessa linha azul aqui o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que busca ser o melhor termômetro das ações brasileiras. Quando essa linha azul está caindo, está indo para baixo, significa que os preços das ações, em média, estão caindo. Quando essa linha azul está indo para cima, significa que os preços das ações, em média, estão subindo. Então, o que aconteceu aqui durante o ano de 2002? A gente viu as ações chegando a desvalorizar praticamente 36%. E depois que teve o primeiro turno ali, as ações começaram a se valorizar, mas terminaram o ano ainda em queda de quase 10%. Quem era um investidor, o que eu chamo de investidor desistente, que basicamente é aquele investidor que vai lá, fica colecionando ações, comprando ações, não, vou ficar comprando, eu compro aqui, eu compro lá, e aí eu compro um pouco mais, e aí quando eu tiver uma boa quantidade, e aí a pessoa nunca sabe quando é que ela vai chegar nos seus objetivos. Ela vai só acumulando, é tipo um acumulador de moeda, um acumulador de tampinha de garrafa, um acumulador de tazo, mais ou menos isso, tá? E quem fez isso, investiu só em ações, teve uma queda de 10% nesse ano aqui. Agora, e uma pessoa que investiu na anti-ação clássica? Eita, mudou, né? Toda essa queda aqui, que você está vendo na minha tela agora, toda essa queda aqui parece que nem existiu. Por quê? Eu tinha uma anti-ação clássica, e a anti-ação clássica se chama dólar, certo? Se valorizando, chegando a se valorizar mais de 60% no mesmo período, certo? E terminando o ano com uma valorização de 36%. Vinícius, porque eu estou vendo aqui na minha tela que isso aqui parece que é um espelho. Porque eu vejo aqui, ó, ações caindo, dólar subindo. Ações subindo, dólar caindo. Ações caindo, dólar subindo. Ações subindo, dólar caindo. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Deixa eu te explicar rapidamente. Se você me acompanha há mais tempo, você já sabe, provavelmente. Se você está assistindo um vídeo meu pela primeira vez ou uma das primeiras vezes, você vai entender. Basicamente, talvez você saiba, talvez não, mas metade de todo o dinheiro investido aqui na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, em ações brasileiras, é dos investidores estrangeiros. Não é de investidores locais, nacionais. Então, desde 1999... o dólar, ele oscila com base na entrada e na saída de dólares do país, com base em algo chamado de fluxo cambial, tá? Até 99, quem determinava qual era a banda, na verdade de 94 a 99, o dólar ele ficou num período por uma banda, certo? Ele oscilava um pouco para cima e para baixo, a partir de 99 foi liberado o dólar para oscilar livremente, certo? Então, o que acontece? De 99 para frente, a gente vê o dólar oscilando livremente com base no quê? No fluxo cambial, a quantidade de dólares que entram ou saem do país, certo? Lembra que a primeira informação que eu te dei agora é que as ações, metade do dinheiro investido em ações no Brasil é do investidor estrangeiro? Ok. O que o investidor estrangeiro faz para ele conseguir investir em ações brasileiras? Ele entra com dólares aqui no Brasil, certo? A moeda mais usada no mundo. Entra com dólares aqui no Brasil, entrou dólares, o dólar está muito menos escasso, está muito mais fácil de ser encontrado. Tudo aquilo que é mais fácil de ser encontrado, vale menos. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu não tinha muita gente me acompanhando nas redes sociais, eu não tinha muita gente querendo, me procurando para uma consultoria, para uma mentoria, para um treinamento, para alguma coisa, sabe quando que eu cheguei a cobrar por uma hora de mentoria individual? R$50. Cheguei a cobrar até menos, não tenho vergonha. Então eu vou dizer R$50 que foi um pouquinho depois. Hoje, se você não for meu aluno, nem se você me pagar R$1.000, eu não dou uma consultoria individual para você. Você pode fazer um Pix, eu vou devolver o seu Pix. Não vou ser eu, vai ser minha equipe. Mas a gente vai devolver o seu Pix. Porque eu só faço para aluno e nesse momento é R$1.000 uma hora de consultoria comigo. Por quê? Tem muita procura e eu tenho só 24 horas. O preço vai dobrar daqui a pouco. Mas, por quê? Porque basicamente não tem mais tempo. Então tudo aquilo que é escasso vale mais. A minha hora hoje vale muito mais. Antigamente valia 20 vezes menos. Por quê? Porque eu tinha horas sobrando. Na verdade eu não tinha sobrando, mas eu não tinha tanta procura. Entende? Então, entrou dólares no Brasil, o que acontece? Dólar cai. Saiu dólares do Brasil, o que acontece? O dólar está mais escasso, mais difícil de ser encontrado. Então a cotação do dólar sobe. Tá? Então o que acontece? Quando existem momentos de queda nas ações, por que as ações estão caindo? Porque existem muitas pessoas querendo vender suas ações. Pensa na lógica do apartamento. Você está lá num prédio,
e naquele prédio tem um apartamento, certo? Um apartamento à venda e tem 10 pessoas querendo comprar. O que vai acontecer com o preço daquele apartamento? Vai subir. Por quê? O dono do apartamento vai dizer, ó, vocês 10 querem comprar. Eu quero vender por, sei lá, 500 mil. Aí a pessoa número 2 vai dizer, ó, eu pago 710. O outro vai dizer, eu pago 720. E vai elevando o preço até alguém fechar a negociação e ninguém aceitar um preço maior. A recíproca é verdadeira. Quando você tem 10 apartamentos à venda, muita gente querendo vender ações, 10 apartamentos à venda, iguais, mesma sacada, mesmo tamanho, mesmo interior, tudo igual. E só tem 2 pessoas querendo comprar, o que vai acontecer com o preço desses imóveis? Vai cair. Por quê? Tem 2 pessoas querendo comprar e 10 pessoas querendo vender. Quando muita gente quer vender, cada vez essa pessoa, para ela conseguir desovar aquele negócio, para ela conseguir vender aquele apartamento, ela vai oferecer, ó, eu queria 500 mil, mas para você, hoje eu faço por 490. Aí o outro vem, ou não, eu faço 485, mas a gente fecha agora. E aí o preço vai caindo. Normal. Então o que acontece? Quando muita gente está querendo vender ações, o preço das ações cai. Lembra que 50%, metade das pessoas, metade do volume de investimento em ações no Brasil é de investidor estrangeiro? Certo. Então, quando as ações estão caindo, um pouco dessa queda vem pela venda de ações por parte de investidores brasileiros e outra parte por venda de ações de investidores estrangeiros. Então, os investidores estrangeiros, eles vendem ações e ficam com o dinheiro parado. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Aí você pode me dizer assim, ó, Vinícius, eles vão investir na renda fixa. Aqui por volta de 2002, a taxa de juros estava na casa dos 18%, 20%. Que mané investir em renda fixa? Se o investidor estrangeiro quer saber, eu vou zarpar daqui, eu vou fugir daqui, eu vou tirar meu dinheiro do Brasil. E aí, o que aconteceu? Ele tira os seus dólares do Brasil e o dólar passa a valer mais. Quando as ações estão se valorizando, por que estão se valorizando? Porque tem muita gente querendo comprar. Muita gente querendo comprar faz com que, poxa, tem um apartamento à venda, 10 pessoas querendo comprar, vai subir o preço desse apartamento. Então, muita gente comprando, investidores estrangeiros comprando aqui também, as ações sobem e o dólar cai. Por quê? De onde é que saiu o dinheiro dos investidores estrangeiros para eles comprarem ações aqui no Brasil? Eles tiveram que entrar com dólares aqui no Brasil. Então, o dólar cai. Então, vamos lá, recapitulando. Ações caem por conta das vendas de investidores brasileiros e estrangeiros. Investidor estrangeiro vendendo ações, um certo período de tempo ele pode até deixar o saldo em conta para ver, poxa, será que é uma oportunidade? Será que eu tiro só uma parte? O que eu faço com esse dinheiro? Ele pode esperar um pouquinho. Daqui a pouco ele começa a tirar o seu dinheiro do país, tirar os seus dólares do país. Tirou os dólares do país, dólar sobe. Aí, o que aconteceu depois? Poxa, teve uma grande queda. Quem sabe agora é uma oportunidade. O investidor estrangeiro entra com dólares no país, dólar cai e as ações sobem por conta do volume de compras, do volume de investimento em ações. É por isso que você vê esse processo espelhado entre ações e dólar com o passar do tempo. E por isso que no longo prazo, por isso não, eu vou explicar isso. Mas no longo prazo a gente vê que aquele investimento que sobe, sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. Por quê? O máximo de queda que o investimento pode ter, nesse intervalo de tempo aqui, o dólar subiu mais de 60% e nesse mesmo período as ações estavam caindo um pouco mais de 30%. Se você combinasse essas coisas aqui, você estaria ainda ganhando um bom dinheiro. Se você investisse somente em ações, como a maioria das pessoas fazem, você estaria perdendo 1/3 do seu dinheiro. Entende? E por que as anti-ações têm essa característica? E o dólar é a anti-ação clássica. É aquela anti-ação que funciona para qualquer momento de queda nas ações. Basicamente, porque o máximo de queda é limitado a 100%. Não tem como você perder mais do que você investiu se você investir como investidor sempre alto. Se você for um especulador, se você ficar operando vendido, fazendo essas doideiras, achando que você vai ganhar dinheiro com isso, você pode perder 20 vezes do que você investiu e ficar devendo para a corretora e ter que vender bens para conseguir pagar. Agora, se você investir como investidor sempre em alta, o máximo de perda é 100%. Então, chega um momento que cai tanto, 30%, 40%, 50%, que os investidores olham, caraca, esse negócio é muito mais barato. E eles compram um pouco porque não sabem quando que vai subir, mas é uma oportunidade. É claro, eles olham lá, poxa, a maioria das empresas que têm ações na bolsa estão sendo negociadas por um preço menor do que o quanto vale o seu patrimônio. Não faz sentido isso.
E eles começam a comprar e o preço para de cair. Agora, aquele investimento está subindo, não existe o máximo. Não, o máximo de valorização do investimento é 100%. Não. Você vê no longo prazo, vários investimentos subindo 100, 200, 300, 400, 500% e assim por diante. Então, tudo aquilo que sobe no longo prazo sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Tá? Aqui eu estou te mostrando o quê? As ações caindo, o dólar subindo. E um outro camarada que é a anti-ação MOR. É aquela anti-ação mãe. Nos momentos de crises internacionais, e aqui estava acontecendo uma crise internacional também, que era ainda... lá em 2000 a gente teve o estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Depois, em 2001, teve crise argentina, o quarto episódio, o quinto é agora que a gente está vivenciando. A gente teve lá o início, em 2013 ali, não tinha chegado esse momento ainda, mas em 2002 teve o apagão no Brasil, crise energética no Brasil, teve o momento de eleições, então teve um período bem conturbado aqui, tá? Então a gente viu o quê? Ações caindo, anti-ações se valorizando. No meio do caminho, aqui fica muito mais claro, muita volatilidade. Ora subindo pouco, ora caindo pra caramba, ora voltando a subir, muita volatilidade no radar. Isso foi em 2002. Quem investiu só em ações, se ferrou. Quem investiu em ações e anti-ações, tava zero preocupação em todo o período de tempo e ganhando dinheiro independente do cenário. Não, mas Vinícius, aqui, ó, nesse período aqui, ó, deixa eu ver, as ações estavam caindo muito mais do que as anti-ações. Poxa, aqui, ó, tava tudo caindo, Vinícius, olha só. Para de olhar para o curto prazo. Você quer investir no curto prazo? Fica na renda fixa. Entenda que investir na bolsa não é para amanhã, não é para semana que vem. É para você multiplicar o seu dinheiro com o passar do tempo, dos meses, dos anos. Não quer dizer que vai levar anos para você começar a ter resultado. É normal surgir em poucos meses se você aplica a metodologia. Se você investe em ações e anti-ações, como eu estou te mostrando aqui, um exemplo básico, simples de ações, dólar e ouro. Não estou nem te mostrando a metodologia completa. Agora, você tem que aspirar a investir por um horizonte de tempo de pelo menos 5 anos. Até para os seus ganhos serem maiores, serem ganhos que realmente vale a pena. Entende? Então esse é o cenário de 2002. Deixa eu te mostrar os outros anos, tá? Isso aconteceu em 2002. Deixa eu ver se eu estou na tela certa, que tem bastante coisa para te mostrar. Isso em 2002, tá? Ações caíram, anti-ações subiram. O que aconteceu em 2006? O contrário. Ações se valorizaram no início do ano, até maio. Depois elas desvalorizaram, voltaram a zero, até praticamente a gente chegar no primeiro turno. E depois elas voltaram a subir. Então qual é o padrão? Eu quero que você enxergue isso aqui, ó, em todos os anos eleitorais. Volatilidade. Terminou o ano em que as ações subiram e o dólar caiu. E você viu o comportamento como um espelho e assim por diante. Poxa, Vinícius, nesse ano específico era melhor ter investido só em ações. Pois é, meu querido. Só que agora você tinha no início de 2006 uma bolinha de cristal para saber o que ia valorizar ou desvalorizar? Ou você topa correr o risco de perder aqui, quem sabe, 30 e poucos por cento ou que seja 10% em um ano? É meio loucura da sua parte se você topar esse nível de risco. Não loucura, desculpa. Mas você não está investindo, você está apostando se você fizer isso. Então, poxa, as ações se valorizaram muito mais que a desvalorização do dólar. Você estaria ganhando bastante dinheiro durante o período eleitoral e protegido de um cenário como 2002, onde as ações caíram. Você percebe? O que aconteceu com o ouro nesse mesmo período de tempo? O ouro se valorizou, se desvalorizou e valorizou um pouquinho. O ouro tem mais uma relação com dinâmica internacional do que com dinâmica nacional. Então, em 2006, o cenário foi o extremo oposto. Certo? O que aconteceu na próxima? Aqui que eu quero que você preste atenção. Porque, na verdade, o que eu ensino para vocês, eu digo que é como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas o que eu ensino é como lucrar nas altas, nas quedas e nas lateralizações da bolsa. O que aconteceu em 2010? Algo muito semelhante ao que a gente viu em 2020 nas ações no Brasil. A gente viu as ações caindo aqui, mais de 10% no início de 2010. Só em janeiro, 10% de queda. Depois, de fevereiro até abril, até o fim de março, as ações voltaram e subiram. Cerca de 15% aqui. Depois, as ações desabaram de novo. Depois, as ações subiram de novo. Depois, terminaram o ano 0 a 0. E aí, você que está lá investindo só em ações, você pensa assim, ó, caraca, que legal. Eu fiquei um ano empacado na minha vida. Parabéns, muito bom. Isso é irônico, tá?
E se você tivesse investido na antiação clássica, no dólar? Poxa, Vinícius, não ia adiantar nada, olha lá. O dólar caiu 2,5%. Teu método não funciona. Aqui é que você se engana. Sabe por quê? Eu nem vou te mostrar esse outro camarada aqui. Deixa ele para depois. Mas aqui que tá o pulo do gato. Aqui tá o pulo do gato. Essa é a parte mais importante da live. Anota esse tempo para você resistir depois, se você quiser. Não importa se do início ao fim do ano os investimentos ficaram no 0 a 0. Importa o que aconteceu no meio do caminho. Por quê? Você concorda comigo que esses investimentos oscilam de forma oposta, que parece um espelhinho? Uma coisa está caindo, está subindo. Isso aqui está caindo, isso aqui está subindo. Voltou a cair, voltou a subir. Voltou a cair, voltou a subir. Voltou a cair, voltou a subir e assim por diante. Você concorda comigo? Então, olha só. Ao invés de você se comportar como um cone, que vai lá, investe e fica parado, assim, como se isso bastasse, agindo como um colecionador, eu não estou dizendo que demanda muito trabalho. Se você dedicar mais de 1 hora por mês para investir, está tudo errado. Você está trabalhando, não está investindo. Agora, você também não precisa se comportar igual um cone. Então, digamos que aqui no início do ano você vai lá e compra metade do seu dinheiro de ações e metade de dólar. Você concorda comigo que com o passar do tempo esse negócio oscila, certo? Para cima ou para baixo? Digamos que a cada 3 meses você fez um processo chamado rebalanceamento. O que é esse processo chamado rebalanceamento? Rebalanceamento é a arte de você retornar à configuração inicial dos seus investimentos. Vinícius, não entendi nada que você falou. Eu sei, vou te falar em português agora. Digamos que no início de 2010, você foi lá e definiu que investiria metade do seu dinheiro em ações, metade do seu dinheiro em dólar, tá? E aí você fez isso. Aí você esperou passar 3 meses. E aí o que você viu 3 meses depois? Poxa, teve bastante volatilidade no meio do caminho. 3 meses depois, o dólar estava subindo 2% e as ações estavam subindo 1,5%. Então o que você fez aqui? Você voltou à sua configuração original. Como o dólar subiu um pouco mais que as ações nesse período, talvez o dólar representasse ali uns 52% do teu patrimônio agora e as ações 48%. Então você vai vender um pouquinho de dólar para comprar um pouquinho de ações, porque subiu menos. Vinícius, mas os dois subindo juntos pode acontecer? Gente, no curto prazo tudo pode acontecer. Por isso você não deve focar no curto prazo. Esquece o curto prazo. Certo? Aí, ok. Você esperou passar mais 3 meses. Passando mais 3 meses, olha que coisa interessante que aconteceu. As ações mergulharam nos próximos 3 meses cerca de 10%. E o dólar ficou mais ou menos no mesmo patamar. E aí você pensa, o método não funciona. O método não funciona. Ali. Você setado no curto prazo. Você que é o maníaco do curto prazo. E aí você fica desanimado, você para de investir. Vai ter aquela pessoa que ela entendeu a metodologia com profundidade. E ela vai entender assim, ó, bom, se o meu dólar aqui está mais ou menos no mesmo patamar de 3 meses atrás, o meu foco no investimento não é poucos meses, não é poucas semanas, eu estou investindo com foco no longo prazo, e as ações desabaram 10%, o que eu vou fazer? Eu vou reequilibrar minha carteira de investimentos. De que forma? Se as ações caíram 10%, digamos que a sua meta é ter 50% de cada lado, tá? Então, o que você fez? Você foi lá, vendeu um pouco de dólar e comprou muitas ações, porque elas estão com preço lá embaixo. E aí você reequilibrou, a tua carteira voltou para o 50-50. Por quê? Se as ações caíram muito, o dólar, mesmo que não tenha subido bastante, o que aconteceu? Ele ficou representando uma maior parte do teu dinheiro. Então, digamos que ficou 60% em dólar do teu patrimônio e 40% em ações. O que você vai fazer? Vender um pouco de dólar para comprar mais ações para reequilibrar e voltar para 50-50. Se você fez isso, você comprou ações com uma promoção de 10%. Que no próximo trimestre, você já ganhou aqui mais de 10% de alta. E você aproveitou para vender um pouco de dólar aqui em cima e o dólar se desvalorizou nesse período de tempo. Menos do que a alta das ações, porque você não foi afobado. Porque você não era o maníaco do curto prazo. Porque você entende que os movimentos acontecem com o passar do tempo e não do dia para a noite. Então, olha só. Aqui, ó, você não teve nenhuma mudança muito grandiosa. Aqui, ó, nos próximos 3 meses, você vendeu um pouco de dólar e encheu o carrinho de ações muito mais baratas.
3 meses depois, você fez o mesmo processo chamado rebalanceamento. As ações voaram aqui nesses 3 meses cerca de 15%. O dólar chegou a cair o quê? 4%. Então, o que você faz nesse momento? Vende um pouco de ações a um preço muito mais alto do que quando você recomprou aqui. Mais alto do que quando você comprou pela primeira vez. Pega esse lucro e compra um pouco de dólar. E você vai fazendo isso sucessivamente. Quando você faz isso em um ano no 0 a 0, que as coisas ficam no 0 a 0, você não fica no 0 a 0. É por isso que eu digo e repito. Não importa o que acontece com os investimentos da bolsa. Importa o que acontece com o teu dinheiro a partir do que acontece com os investimentos da bolsa. Então, mesmo num ano de lateralização, você consegue ganhar dinheiro. Olha que louco. A gente viu que em 2002 as ações caíram, em 2006 as ações subiram, e em 2010 as ações ficaram de lado e o investidor sempre em alta ganhou dinheiro em todos os anos. Estou te mostrando, é inegável. E ainda a gente tem a nossa anteação maior, que aqui durante o ano de 2010 valorizou 22%, então daria um grande incremento aqui de rentabilidade, em virtude do cenário aqui internacional, que acabou afetando as ações, sem dúvida, e por a gente ter essa anteação, que é muito importante também, você acaba tendo um retorno muito positivo aqui, tá? Aproveitando essa oscilação de curto prazo, certo, que você teve aqui, e garantindo essa rentabilidade do ouro também. Isso aqui foi 2010. Então, 2002, ações em queda. 2006, ações em alta. 2010, lateralização. O que aconteceu em 2014? Vamos dar uma olhada? 2014, ó, as ações desvalorizaram. Você está vendo na tela agora. As ações desvalorizaram cerca de 10% ali nos primeiros 2 meses do ano. Depois, as ações engataram uma grande alta que valorizou mais de 30%. Até ali antes do pleito eleitoral, certo? Até chegar ali no final de agosto. E depois as ações desvalorizaram tudo de volta, porque tinha uma expectativa e outro candidato acabou sendo eleito. O que não era o favorito do mercado financeiro, certo? Então você viu o que? De novo, alta volatilidade. Padrão encontrado em todas as eleições. O que aconteceu com a anteação clássica? Enquanto as ações estavam caindo, dólar chegou a se valorizar e num movimento de curto prazo, ambos estavam caindo. Por quê? Porque o curto prazo é especulativo. Por isso que você não deve focar no curto prazo. Se você está focando no curto prazo, o problema é você. Entenda isso. Olha só, nos primeiros 3 meses, você viu, poxa, os dois caindo. Olha, pá, esse negócio não funciona. Tá bom, vamos esperar mais 3 meses? Na verdade, não, né? Na verdade, no término dos 3 meses aqui, ó, as ações já estavam subindo 5%, enquanto o dólar estava caindo 5%. Então, o que você fez? Olha só, terminou o primeiro trimestre, o que você fez? Reequilibrou, fez o rebalanceamento, reequilibrou os seus investimentos. Como? Vendendo um pouco de ações e comprando um pouco de dólar. Se você segue o método e está fazendo isso de uma forma bem simples que eu estou explicando, não estou dizendo para fazer isso, eu estou te explicando de uma forma muito simples de entender, certo? Para que você entenda o mecanismo. O resto é o resto. O resto a gente vê depois. Temos que ir por partes. Então você foi lá e fez o rebalanceamento. Vendeu um pouco de ações, comprou um pouco de dólar. Vendeu ações um pouco mais alto, comprou um pouco de dólar mais barato. 3 meses depois, você fez o mesmo processo. O que aconteceu? Nesses 3 meses, as ações subiram mais 5%. Interessante. O dólar não caiu mais. Aquele processo, quando o investimento cai, depende do momento, numa certa faixa, os investidores veem, poxa, eu vou comprar um pouco disso aqui porque talvez seja importante, é ano eleitoral, vou comprar um pouco de dólar, não vamos mais vender mais dólar. E ele acaba encontrando aqui uma barreira. Pode ver, ó, ele tentou cair, subiu, tentou cair, subiu, tentou cair, subiu, e assim por diante. Então as ações subiram mais um pouco, o dólar se manteve no seu patamar. O que você faz? Reequilibra, vende um pouco de ações e compra mais um pouquinho de dólar, certo? Certo. Vinícius, não era melhor ter esperado chegar lá em cima para eu vender as ações? Com certeza! Você conseguia prever que as ações iam chegar lá em cima e ia ser no dia 19 de agosto, né? Você não tem como prever o futuro. Então você tem que ir colhendo os teus lucros com o passar do tempo, porque lucro bom é lucro no bolso. Então você fez isso aqui, ó. Vendeu um pouco de ações, comprou um pouco mais de dólar. Passaram-se mais 3 meses, o que aconteceu? As ações ficaram meio empacadas. Elas chegaram a subir, desvalorizaram,
Tá? E eu tô pegando aqui, gente, trimestre, não necessariamente tem que ser no fim de março, no fim de... Eu tô pegando da forma mais isenta possível para você entender que funciona, tá? As ações ficaram meio paradas, tá? Meio no 0 a 0, do fim de julho até o fim aqui, subiram um pouquinho. Até o fim de setembro, perdão. Fim de junho ao fim de setembro. Só que o dólar, ele subiu, deixa eu ver quanto aqui. Ele subiu aqui mais ou menos uns 15%. Então, o que você fez nesses primeiros 2 trimestres? Você foi comprando dólar mais barato, vendendo ações em alta. O que você está fazendo a partir de agora, quando o mercado virou? Por quê? Ano eleitoral é muito volátil. Você começou a vender aqueles dólares que você comprou muito mais barato. 15% mais caro nesse momento. Aquelas ações que você tinha vendido mais caro, agora você está fazendo o quê? Recomprando mais barato. Passaram-se mais 3 meses, você vende ainda mais dólar, ainda mais caro, compra ações ainda mais barato que você comprou no início do ano. E é só você repetir esse processo. E você fica aí maluco pesquisando ações para investir em maio de 2022. Ações para investir em outubro de 2022. Melhores ações para 2023. Melhores ações para... É muito mais simples. Você está fazendo um trabalho burro. O que aconteceu com o ouro nesse período de tempo? Subiu, caiu, subiu de novo. Processo muito semelhante ao que aconteceu com o dólar, tá? Tem mais uma correlação com o mercado internacional. Então, neste ano aqui, as ações ficaram praticamente no 0 a 0. Se você investiu só em ações, você ficou o ano inteiro e mais um ano igual a 2010, você pensou, caraca, mais um ano fora. Se você investe também em anti-ações e faz esse processo, muito simples. Você aproveita as quedas para comprar o que está em promoção para vender nos períodos de alta. Você aproveita as quedas para comprar o que tem em promoção para vender no período de alta, para comprar mais em promoção e você faz esse processo consistentemente. Se você não ganhar dinheiro, eu não sei mais o que fazer. Você consegue perceber? Vamos pegar 2018? 2018 foi ano de peculiaridade. Por quê? Qual peculiaridade aconteceu em 2018? Olha só. A gente viu o quê? As ações subindo até fevereiro, ali, meio de fevereiro, subindo 10%. Depois as ações desabaram, certo? Aqui a gente teve em 2018 greves dos caminhoneiros, por isso essa queda tão grande aqui. Então as ações caíram mais de 20% aqui. Depois as ações subiram, incríveis aqui, cerca de 30%, tá? Por que eu digo cerca? Não é só fazer a conta. Porque não é só fazer uma conta de mais e menos, tá, gente? Se caiu, tem que subir muito mais. Então, eu faço meio uma conta de cabeça aqui. Então, quem tivesse investido em 2018 em ações, teria passado por um susto e depois tinha valorizado. Mas olha o que aconteceu com o dólar. O dólar também valorizou no mesmo ano. E aí, aquela pessoa simplista, ela diz assim, ó, não, isso aí não funciona, viu? Só subiu junto naquele ano. E o que acontece? O que aconteceu durante o ano de 2018, tá? A partir de 2018, a gente começou a entrar no período da menor taxa Selic da história do Brasil. Isso foi aprofundado em 2019 e foi aprofundado em 2020, quando a gente chegou à taxa Selic de 2%. Antes disso, a nossa taxa Selic tinha chegado no mínimo de 7,25% em 2012, certo? Em maio de 2012. Então, de lá para cá, a gente nunca tinha chegado a uma taxa de juros tão baixa. E aqui a gente começou a chegar. Então, o que aconteceu durante esse período de tempo aqui, esse ano de 2018, tá? E aconteceu também durante o ano de 2019. Como a nossa taxa de juros estava muito baixa, os investimentos de renda fixa estavam rendendo muito pouco. Previdência estava rendendo muito mal. Poupança estava rendendo muito mal. E tem trilhões investidos nisso. Fundos de investimento em renda fixa, dos bancões que tem bilhões queimando, literalmente, porque as pessoas estão perdendo dinheiro para a inflação. As pessoas começaram a se sentir incomodadas. Poxa, eu não ganhei mais nada, eu ganhei 1% ao ano, 2% ao ano. As pessoas começaram a se descabelar. E aí, o que elas fizeram? Um investidor brasileiro começou a investir em ações. O investidor estrangeiro, em virtude da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que estava acontecendo aqui em 2018, ele vendeu ações e tirou os seus dólares aqui do Brasil. Certo? Por isso o dólar subiu. O investidor local comprou ações porque ele não sabia ganhar dinheiro de outra forma. A renda fixa estava rendendo muito menos do que antes. Então ele queria ganhar dinheiro de uma outra forma. As ações já vinham subindo em 2016, em 2017. Poxa, é a minha hora de entrar em ações.
E aí, por conta dessa pressão dos investidores locais, as ações subiram. E por conta da fuga dos investidores estrangeiros, o dólar subiu. Mas uma coisa é inegável. Isso aconteceu em 2018, 2019, depois, a partir de 2020, esse cenário foi desmontado, né? De alta para as ações e para o dólar. Uma coisa é inegável. Continua um espelho. Quando uma coisa sobe, a outra cai. Quando a outra sobe, essa aqui cai e vice-versa. Isso é inegável. Então, olha só, o cenário de um investidor comum for lá investir só em ações, poxa, 16% no ano. O cenário do investidor sempre em alta, você olha, poxa, deu mais ou menos a mesma coisa, né? Porque ele dividiu metade metade, por exemplo, e aconteceu dele ganhar praticamente a mesma coisa, 15,16, ganhou 15,5, então lucrou a mesma coisa. Negativo. Sabe por que não? Vamos lá. Investidor sempre em alta. Comprou aqui metade de cada lado. 3 meses depois, o que ele fez? Vendeu um pouco de ações, comprou um pouco de dólar que estava mais barato. 3 meses depois, o que ele fez? Eita! Vendeu um pouco de dólar, certo? Para comprar muitas ações, porque tiveram uma boa queda. O que aconteceu 3 meses depois? Essas ações que ele comprou em promoção aqui, ele está vendendo mais alto aqui. E no mesmo período de tempo, o dólar também está subindo, embora esteja subindo menos, percentualmente falando. Então, ele vende... Aqui ele tem que ver como é que ele reequilibrou, tá? Mas provavelmente aqui, ele vendeu um pouco de ações para comprar um pouquinho de dólar, certo? Com o passar do tempo, mais 3 meses passaram, o dólar caiu e as ações subiram mais. Puxa, isso aqui subiu junto, tá bom. Aqui subiu junto, tá bom. Curto prazo, para de focar no curto prazo. Dólar caiu, ele aproveitou para vender nas máximas, aqui próximo das máximas, certo? Foi aqui no fim de setembro, né? Por aqui. Dólar caiu, ações subiram ainda mais. Então ele aproveitou para vender o dólar lá em cima e ele vai começar a recomprar aqui embaixo. As ações que ele comprou aqui embaixo, ó, ele aproveitou para vender ainda mais e assim por diante. Então no consolidado, por causa dos rebalanceamentos, ele lucra mais. E ele também investiu em ouro, que teve a sua oscilação com o passar do tempo e ajudou a incrementar essa rentabilidade também. Então 2018 foi um ano peculiar, onde tudo subiu. 2019 também, por quê? No Brasil, investidores brasileiros correndo para as ações porque não tinha outra alternativa, o famoso TINA. TINA, there is no alternative. Olha meu inglês, que bom. E foram correndo para as ações, só que o investidor estrangeiro, em virtude da guerra comercial entre Estados Unidos e China, estava tirando seus dólares do Brasil e procurando mais o refúgio do ouro, que é a anteação MOR, que é a anteação, aquele investimento usado como reserva de valor, que tem 5 mil anos de histórico, que os investidores procuram em momentos de crises internacionais, tá? Vinícius, e eu fiquei sabendo, você falou no início da live aí, que você fez uma live no ano passado sobre corrida eleitoral. E aí, o que aconteceu desde lá para cá? Vou te mostrar agora, na tela do computador. O que aconteceu de lá para cá, certo? Ó, essa live que eu fiz, você pode pesquisar no meu canal no YouTube, onde você quiser. Essa live foi feita no dia 9 de agosto. 9 de agosto. 9 de agosto, o que aconteceu? Tá aqui, ó, 9 de agosto de 2021, olha ali embaixo, pode auditar. Até os dias de hoje. O que a gente viu? O que eu te falei, te provei, te mostrei em todos os anos de corrida eleitoral? Alta volatilidade. Alta volatilidade. Vamos lá? O que aconteceu desde a live que eu fiz? Onde eu mostrei esse processo. As ações despencaram 15%, voltaram a subir tudo que tinha caído e estão caindo hoje. Então, o que aconteceu com aquela pessoa que investiu somente em ações? Ficou nesse negócio, esperando e com tempo perdido. Agora, aquela pessoa que investiu em dólar também, olha que interessante. Essa pessoa poderia ter aproveitado justamente esse momento aqui, eu estava pegando os trimestres fechadinhos, né? Digamos que a pessoa investiu, foi lá, no final de dezembro, o que a pessoa fez? Comprou muito mais ações com o lucro que estava tendo em dólar. Interessante, ela colocou esse lucro no bolso do dólar aqui que ela estava tendo, comprou muito mais ações aqui embaixo. Passaram-se mais 3 meses, 1, 2, 3, e agora o que ela está fazendo? Vendendo, o que ela está fazendo não, ela deveria ter feito aqui no fim de março, né? Vendendo ações em alta,
frente a essas compras que ela fez aqui, ó, uma grande alta, tá? Cerca de 20%. E aproveitando para comprar mais dólar que está em baixa, que já está voltando a subir. Que é uma zona de grande oportunidade nesse momento. Ela aproveitou para vender o dólar mais valorizado, ela não ficou esperando para ver o que ia acontecer. Ela aproveita os momentos e coloca o lucro no bolso consistentemente, frequentemente, entende? E se investiu em ouro, até teve um desempenho mais interessante, ó, o ouro chegou a valorizar mais nesse período, poderia ter juntado, ter feito o mesmo processo, então foi aqui vender um pouco de ouro, aqui aproveitando para comprar mais ouro, se preparando aí para uma crise mundial, caso venha a acontecer. E, gente, esse é o processo natural, esse é o processo esperado em momentos de corrida presidencial. Alta volatilidade. Então, vamos recapitular? 2002, ações subiram. 2002, ações caíram. 2006, ações subiram. 2010 e 2014, ações ficaram no 0 a 0. 2018, uma anomalia positiva. Tudo subiu junto. Vinícius, em algum momento tudo já caiu junto? Nunca na história. As ações e as anti-ações caíram juntas. E não faz nenhum sentido acontecer. Por quê? Porque, basicamente, para ações e dólar cair juntos, teria que acontecer uma forte entrada de dólares na nossa economia no mesmo momento em que está acontecendo uma forte venda de ações. Só que quando que vai entrar muitos dólares na economia e vai ter uma forte venda de ações? Se entra dinheiro na economia é para fazer investimento, gente. O foco do investidor que só investe em renda fixa, ele não é investidor, ele é rentista. Vamos pegar os anos 2000, taxa de juros nos Estados Unidos estava 2%, no Brasil 20%. Você viu o dólar caindo porque o investidor estrangeiro estava focando só em renda fixa e ia ficar lá? Não. Às vezes tem esses impactos por um momento mais especulativo. O famoso carry trade, que é totalmente especulativo. Você vem e pega um empréstimo lá fora, vem aqui, investe na renda fixa, aproveita um curto período de tempo e depois sai. Então é um negócio muito rápido. Isso pode acontecer. Agora, de forma estrutural, não acontece. Isso é só trade. Então, o que você viu? Em todos os anos, alta volatilidade, não há um padrão de isso vai subir ou vai cair. O padrão é alta volatilidade. Se você agir como um investidor comum, você talvez ganhe dinheiro, você talvez perca dinheiro, você talvez fique empacado, como um ano que simplesmente passou e você não melhorou em nada a sua vida. Se você implementar o que eu te mostrei aqui, investia só o que eu te mostrei, tá? Não te mostrei aprofundamento nenhum. Não te mostrei quais as melhores ações. Não te mostrei por quê, porque senão eu vou fazer isso aqui 10 horas de live. Não te mostrei percentuais, quanto você deveria investir aqui, lá. É rachar por 3? Óbvio que não. É rachar por 2? Óbvio que não. Isso aqui é um exemplo básico e simples para você entender o poder de fogo da metodologia. Mas se você só fizer isso, já vai ser melhor que investir só em ações. Pegar e rachar por 3, pegar e rachar por 2. Muito aquém dos resultados que você pode ter. Muito aquém. Mas é melhor do que você ficar igual um cone. Só colecionando e achando que você está bem. Sendo que você passa um ano parado, tipo 2020, no 0 a 0. 2021, perdendo dinheiro. 2022, estava ganhando, agora já está perdendo. E aí você fica ali, né? Na espera, na eterna espera. Algumas dicas práticas para você, tá? Empresas estatais, elas são ainda mais voláteis nesses períodos. E várias empresas estatais estão baratas hoje. E vai existir muita oportunidade. Por quê? Em todo ano de corrida eleitoral, Vinícius me comprova isso. Não dá tempo, gente. Senão eu ia fazer essa live e ficar com 3 horas. De coração, de verdade. Até posso fazer uma outra live mostrando isso. Mas nos anos de corrida eleitoral, os investidores ficam com muito receio do que vai acontecer com as empresas que têm capital aberto na bolsa, que têm ações para a gente investir. O que vai acontecer com essas empresas com a nova direção do país, né, com as novas políticas governamentais, porque afeta muito mais a empresa pública do que a privada, a depender do candidato eleito, tá? E aí os preços das ações de empresas públicas, estatais, ficam, que não são públicas, né? São estatais, na verdade. Os preços ficam muito defasados. E a gente tem vários casos, tá? Um caso que eu já falei várias vezes, não é uma recomendação para você, mas eu tenho um bom caminhãozinho ali de dinheiro, Banco do Brasil. Tá? Eu gosto muito do Banco do Brasil. Defina você se vai investir ou não. Analisa. Mas eu gosto muito do Banco do Brasil e está muito barato. Para mim, no mínimo, tem que dobrar esse negócio nos próximos anos. Não estou falando na próxima semana. Tá? Então, assim, e não é só um caso, tá? Tem vários casos. Outra coisa. Se um governo muito maluco entrar, as ações vão desabar bastante.
Então, não concentra nem só em empresas estatais, nem em poucas ações. Você tem que saber diversificar isso. Você tem que saber dosar. Com base nas ações que você definiu, que você escolheu, quanto você tem que investir em anti-ações? Às vezes me perguntam, até recebi nos stories ontem, Vinícius, quanto que eu devo investir em dólar agora? Quanto por cento investir em ações, em dólar, em ouro? Isso depende do seu perfil de investidor, dos seus objetivos, da forma como você seleciona ações, da forma como você diversifica, do tamanho das empresas, do setor onde você investe. Depende de vários pontos. Vários pontos. Se eu te desse uma resposta, poxa, eu ia ganhar muitos inscritos, ia ganhar muitas visualizações, eu ia ganhar, poxa, dinheiro com anúncios patrocinados aí antes do vídeo. Só que, gente, eu não sou influencer. Eu não quero palminhas, eu não quero likes, eu não quero... O que eu te digo pra você deixar o like é só pro vídeo ser compartilhado com mais pessoas, pra gente ajudar mais gente. Mas eu não quero ficar... Por quê? Eu estaria sendo leviano com você. Eu estaria te dando uma regra que talvez não caiba para você, porque a sua situação é outra. Entende? Por isso que você tem que passar por um processo para você entender. Com base... O que eu quero? Meus objetivos. Não tenho clareza 100%. Tá bom, define mais ou menos. Ok, quanto você tem que investir para chegar nesse objetivo em tal data? Se eu investir tanto, eu preciso ter tanto de rentabilidade. Com base em tudo isso, você vai montar a melhor carteira de investimentos para você. E aí você vai escolher o setor que você vai investir. Isso vai variar para o volume de anti-ações que você vai ter. Então é um processo. Vinícius, é muito complicado? Não, é simples. É só você ter a trilha. E obviamente em uma live aqui não dá para mostrar essa trilha. Mas nunca esqueça, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Você pode fazer o tiro sair pela culatra, dependendo do que você fizer. Mas se você rachar por 2 ou por 3, já vai ser bem menos pior do que você ficar investindo só em ações. Um dos maiores erros da maioria dos investidores, tá? Terceira dica prática importante. Volatilidade, essa oscilação dos preços que você está vendo, e talvez com a renda fixa rendendo mais agora, você fique, meu Deus, agora eu vou para renda fixa. A ideia da pessoa que está cavando a própria cova. Vou deixar de investir agora, antes das ações valorizarem 100, 200, 300% nos próximos anos? Eu vou investir na renda fixa que eu vou ganhar 5% ao ano a mais. Que excelente troca. Que troca medíocre. Você está pegando uma esmola. Não quer dizer que você não tenha que investir em renda fixa. Eu considero crucial que todo mundo invista uma parte do seu patrimônio em renda fixa. Mas focar mais agora porque está rendendo mais é a pior coisa que você pode fazer. Você deveria estar focando onde tem um potencial de multiplicação muito maior. E você vê aí ações baratíssimas. Você vê o dólar desvalorizando pra caramba, que agora já está voltando a se valorizar. E, poxa, tem corrida eleitoral, tem volatilidade. Então, se você estiver preparado, meu Deus, volatilidade é um celeiro de oportunidade. Não é risco. Volatilidade só é risco para quem não sabe lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Ponto. Se você sabe lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você não sabe o que vai acontecer a partir de agora. Mas você não precisa saber. Você tem que entender uma coisa. Eu já falei essa frase, vou falar de novo. Não importa o que acontece com os investimentos da bolsa. O que importa é o que acontece com o teu dinheiro a partir do que acontece com os investimentos da bolsa. Eu te comprovei nesse vídeo aqui que o investidor sempre em alta ganhou dinheiro em anos em que as ações subiram, em anos em que as ações caíram e em anos que as ações ficaram paradas. Por isso que eu digo, só não ganha dinheiro na bolsa quem não quer. Como ganhar dinheiro durante as eleições? Primeiro, entenda, não tem como prever o futuro. Não seja o colecionador que fica só comprando, acumulando. Você precisa aproveitar as oportunidades. Como que você sabe o que é oportunidade? As coisas oscilam com o passar do tempo, certo? Você precisa se expor, se posicionar e a partir dali, os investimentos que têm valor, que fazem sentido, aqueles que estiverem subindo você vai colhendo os lucros, lucro bom é lucro no bolso, e aquele investimento que estiver se desvalorizando e tem valor, porque agora você sabe analisar, você vê e compra mais. Por quê? Esse processo vai virar. Os investimentos são cíclicos, assim como a economia é cíclica. O que está subindo uma hora passa a cair, o que está caindo uma hora passa a subir e assim por diante. Ações individualmente não. Algumas empresas vão à falência. É por isso que você tem que saber o que você está fazendo, ao invés de ir dando orelhada. Mas o conjunto das ações, ora sobe, ora cai, ora sobe, ora cai. Moedas, ora cai, ora sobe, ora cai, ora sobe. E assim por diante. Entende? E nunca esquece, nas crises o dinheiro se move naturalmente das mãos dos despreparados para as mãos dos preparados. E é você quem define quem você vai ser na próxima crise que talvez já até tenha começado. Então, você precisa estar pronto para qualquer cenário. Se você apostar em uma direção, o candidato tal vai ganhar, o candidato B vai ganhar, você vai estar apostando, você não vai estar investindo. Assim vai ficar bem mais difícil ganhar dinheiro. Se você fizer o processo de desistência, se você fizer o processo de aposta, fica mais difícil. É muito mais fácil
você aprender a lucrar nas altas quedas da bolsa. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que você acha que vai acontecer até o final de 2022? As ações vão terminar o ano se valorizando ou se desvalorizando ou empacadas, lateralizadas, 0 a 0. Manda aqui embaixo nos comentários que a gente vai ver no final do ano se você acertou ou se você errou, embora você nem precise, seguindo esse passo a passo que eu te mostrei nesse vídeo. Manda um comentário aqui embaixo que eu quero saber. E é isso. Se você curtiu, clique em curtir. Aqui um coraçãozinho, um like, alguma coisa assim. Compartilha com seus amigos. Vamos ajudar cada vez mais pessoas a pararem de perder dinheiro, gente. São milhões de pessoas perdendo dinheiro na bolsa. Compartilha. Não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.